Oi, gente, bem-vindo à Identidade Cristã. E o nosso tema de hoje é: Eu aceitei Jesus, posso pecar? Como nós sabemos muito bem a história de Jesus aqui na Terra, Deus o enviou para que o Filho de Deus, Jesus, pudesse ser sacrificado para que toda a humanidade pudesse ser salva dos seus pecados. E nisso muitas vezes pensa: já que Jesus morreu pelos meus pecados, agora eu posso pecar livremente? Ou pensa: eu cometi um pecado, mas não tem problema, porque eu aceitei Jesus, então tá tudo numa boa. Mas em Romanos 6, no versículo 1 e 2 fala: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A carta aos Romanos foi escrita por Paulo, e nesse capítulo Paulo mostra sua revolta por pessoas que tinham aceitado Jesus em sua vida, mas estavam pecando só por causa da graça. Nós sabemos que Jesus pode nos perdoar e que nós não precisamos mais sacrificar animais, e muitas pessoas estavam abusando dessa graça. E neste momento Paulo fala justamente isso, de que não é porque nós aceitamos Jesus que nós vamos pecar livremente. E no versículo 6 ele continua: Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o nosso corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Olha que forte a mensagem desse versículo. Paulo está nos falando que da mesma forma que o corpo de Jesus foi destruído na cruz para que os nossos pecados pudessem ser purificados, no momento em que nós aceitamos Jesus na nossa vida, o nosso corpo, a nossa vida de pecado também deve ser destruída com Cristo na cruz. Por isso, é impossível dizer que quando alguém aceita Jesus, ela continua tendo uma vida de pecado. Então é naquele momento, como diz Paulo: já não vivo mais eu na natureza humana e pecaminosa, mas Cristo vive em mim. Então Paulo ele continua discorrendo sobre esse assunto no capítulo 6 e a partir do versículo 15 ele divide dois termos, que são escravos de Deus e escravos do pecado. E é muito interessante essa palavra escravo, porque escravo é uma pessoa que está totalmente submetida à vontade do seu Senhor. E é muito interessante pensar o que seria ser escravo do pecado, porque muitas vezes a gente desfrutar o pecado, parece que o pecado é uma coisa boa, porque a gente não tem ideia do que aquilo está acontecendo, de como aquilo está correndo a nossa vida. Mas a verdade é que quando a gente tem uma vida de pecado, a gente parece ser livre no mundo, mas o que a gente está sendo realmente é condenado à morte eterna. Mas quando nós nos submetemos à escravidão a Deus, nós estamos realmente sendo livres para quem nós podemos ser em Deus. E ser escravo em Deus é viver na promessa de que nós teremos uma vida eterna. E outra coisa interessante de também refletir sobre isso é que um escravo naquele contexto não podia ser escravo de mais de uma pessoa. A gente é escravo de um ou de outro. Ou seja, ou você é escravo e é submetido a toda a vontade de Deus, ou você é escravo do pecado e submetido à vontade do mundo. Um não pode servir ao outro. Por isso você tem que se decidir a quem você vai servir. Porém, a gente sabe muito bem que viver uma vida sem pecado é uma vida extremamente difícil. E por isso muitas vezes a gente pode se perguntar: mas e se eu pecar, o que eu faço? A primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar o verdadeiro arrependimento. Mateus 3, no versículo 8: Deem fruto que mostre o arrependimento. O pecado nos afasta de Deus. Então por que nós, como cristãos, que nós queremos sempre buscar mais, estar perto do Senhor, buscar o Senhor, por que a gente vai querer ter uma vida de pecado se a gente sabe que isso nos afasta da presença de Deus? Então por isso a gente tem que mostrar arrependimento. E mesmo que às vezes a gente não está arrependido, a gente tem que buscar isso para Deus. Deus, me ajude a compreender melhor esse pecado. Por que eu não estou conseguindo chegar ao arrependimento? Então você deve ser sincero com Deus, abrir o seu coração para que Ele possa te ajudar a se livrar do pecado. A segunda coisa que nós devemos fazer é buscar a santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16.
Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Esse versículo é um convite à santidade e nós devemos ser santos porque Deus também é santo. Então, ser cristão não é só fazer o bem, não é só fazer a diferença, mas é também buscar ser santo. Em tudo o que a gente fizer, a gente tem que mostrar a pureza de um coração que tem Jesus dentro dele. Lembre-se, não seja um cristão parecido com o mundo, mas mostre ao mundo o Cristo que há em você.